Olá! Seja muito bem-vinda à live da Carta da Semana, onde a gente conversa sobre os conselhos do tarô para a semana que está começando. Meu nome é Uira Iracema, esse aqui é o meu tarô, e a gente hoje, dia 31 de janeiro, a gente vai bater um papo com o tarô, né? Para tentar descobrir quais são as energias que estão em ascensão, as energias que estão dominantes essa semana, e como é que a gente pode trabalhar elas, como é que a gente pode usar elas a nosso favor na nossa jornada de conexão com a nossa intuição e de conquista da nossa autonomia feminina. Vamos lá? Fevereiro é um mês assim que é um mês muito especial para mim. Fevereiro, eu sou de Salvador, eu sou baianíssima e a maior parte da minha vida, os meses de fevereiro, eu passei na minha terra. Assim. A maior parte da minha vida, assim, o que eu me lembro dos meus meses de fevereiro são sempre em Salvador, no verão, e principalmente porque eu gosto muito do dia 2 de fevereiro, da festa que a gente tem em Salvador. Da festa popular, né, da festa de rua que a gente tem, da festa de Iemanjá. Eu tô aqui falando com vocês já embaralhando, eu não resisto. Eu sou viciada em ficar embaralhando o tarô. Então, assim, na quarta-feira, eu vou fazer uma live especial. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Eu vou fazer uma live em homenagem a Iemanjá, em homenagem à minha terra, Salvador. Para dividir um pouco, assim, participar um pouco do que acontece lá nessa época do ano, em que eu tô tão longe, que eu moro na Dinamarca, e eu já tô aqui há muitos, muitos, muitos anos. Tô aqui há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. Eu tive em Salvador em 2018, se não estou enganada. Eu tive em Salvador e eu, claro, que planejei a minha viagem exatamente para essa época do ano, que é a época da festa de Iemanjá, e casava nessa época que eu fui lá, casava exatamente com o carnaval, que é outra das minhas grandes conexões com Salvador. E eu tive lá, e eu fui lá e eu tive o grande prazer de levar meu marido, que é dinamarquês, super dinamarquês. Eu tive o grande prazer de levar o meu marido para a festa de Iemanjá, coitado naquele calor. Para a festa de Iemanjá e para ele conhecer um pouco do que é parte tão forte da minha vida, da minha cultura. E então, assim, essa época do ano, para mim, eu tô em Salvador. Eu posso estar onde quer que eu esteja. Eu morei muito tempo em São Paulo, mas em São Paulo quase todo ano eu conseguia ir para Salvador. Na época do verão, né, eu conseguia passar verão em Salvador e aí eu tava lá, sempre na festa de Iemanjá, sempre que era possível. A maior parte dos anos. Mas desde que eu vim para Dinamarca é um pouco mais difícil, fica um pouco mais longe. Então, eu vou lá muito, eu consigo estar lá nessa época do ano muito raramente. E aí, então, esse ano eu vou fazer, essa semana vai ser uma semana dedicada ao naipe de copas, dedicada às cartas de água, às cartas do elemento água. E na quarta-feira eu vou fazer uma live sobre as mulheres e a água no tarô. Hoje a gente tira a carta da semana, a gente conversa um pouco sobre ela e ao longo da semana a gente tem também uns outros papos e eu posto aí umas coisas para vocês a respeito das energias que a carta da semana mostra pra gente, como é que a gente lida com isso da melhor forma, né? Como é que a gente aprende com o que está acontecendo nesse nível mais sutil. Então a gente vai ter esses dois temas. Essa semana a gente tem a carta da semana, como a gente sempre tem, e essa semana a gente vai ter uma edição especial. A gente vai ter uma live e alguns posts nessa edição especial de águas. A Semana das Águas, para fevereiro chegar. E não é a Semana das Águas de março, que ainda falta um pouco, mas é a Semana das Minhas Águas, que é a semana das mulheres de água. A Semana de Iemanjá, a semana onde a gente vai no mar colocar as flores, colocar os presentes, agradecer e abraçar, como a gente diz, como tem a música. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. Eu tô super rouca. Abracei o mar, escolhi melhor os pensamentos, pensei. Abracei o mar. Bom, eu tô aqui embaralhando já, pra gente poder tirar a carta da semana e a gente conversar sobre ela, tá bom?
vou espalhar o tarô, vou abrir, né? Espalhar, abrir, e vou puxar a carta e a gente vai conversar. Abrir o tarô. Aquela respirada funda, que é sempre bom, né? Respirada profunda. E a gente tirou aí uma carta de água. Uma carta de copas. Para somar ao nosso papo de copas, o nosso papo das águas, papo de copas. Papo de copas da semana. O 7 de copas, ele é uma carta, como eu já disse, uma carta do naipe de água, mas ele é a carta mais de ar do naipe de água. Então, assim, ele é a carta mais ar do naipe de água que a gente pode encontrar. E o 7 de copas, ele fala sobre escolhas, sobre opções, sobre possibilidades. Existem algumas abordagens diferentes a essa carta. Eu diria que existem duas principais formas de abordar essa carta. A primeira abordagem, ela fala sobre abrir-se para o sonho, para as possibilidades de você visualizar um futuro melhor. Utilizar a sua imaginação e se permitir sonhar. Se permitir sonhar acordada. Essa é uma das abordagens, assim, que é uma abordagem bem bacana, bem positiva, bem livre, a se permitir viver um pouco no mundo dos sonhos, para que a partir desses sonhos você possa idealizar e criar um futuro melhor. A segunda abordagem, ela fala sobre não se deixar iludir por possibilidades que não são reais, que não são possíveis, possibilidades que não são possíveis de serem colocadas em prática. Então, não se deixar perder na ilusão. Então, uma abordagem fala sobre deixar a imaginação rolar um pouco, e a outra fala sobre toma cuidado para não se perder na ilusão. Eu acho que as duas são bem pertinentes, eu acho que a gente pode aprender com as duas, né? E uma não exclui a outra, de forma alguma. É só a gente ter a sabedoria de administrar isso e de descobrir como é exatamente esse momento na vida que a gente está vivendo agora. Como é que a gente pode utilizar isso da melhor forma, entendeu? Então, assim, não tem uma que é absolutamente boa, é absolutamente ruim. Eu falei que, assim, a primeira, ela é mais otimista no sentido de deixa o sonho vir e aproveita para sonhar acordado. E a outra diz assim, olha, mas toma cuidado para não se perder nos sonhos e deixar de agir. Que é basicamente, assim, a ideia de que se a gente sonha demais e a gente acaba gostando de viver no sonho, sabe? Gostando de viver na idealização. Se perder no idealismo que não é possível no mundo real. Então, ao invés da gente criar planos para colocá-los em prática, a gente cria sonhos simplesmente para sonhar e se adormecer um pouco. E se anestesiar um pouco de viver o mundo, de viver a vida, de viver o presente. E acaba a possibilidade de ficar presa no mundo dos sonhos. Aqui é uma das advertências, assim, toma cuidado que o tarô tá falando pra gente essa semana, toma cuidado para não se perder no mundo dos sonhos. Não deixa de sonhar, mas procura o que dos seus sonhos a gente pode utilizar, você pode utilizar na sua vida prática, o que dos seus sonhos você pode tornar realidade, ou o que é simplesmente uma idealização, que é um mundo perfeito, o que poderia acontecer. Sabe que a gente fica naquela ideia, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia também fazer aquilo. Então, e se? E se eu fizesse isso? E se isso fosse daquele jeito? E se? E muitas vezes eu poderia, e se fosse, ok, eu poderia, mas e aí, o que eu faço?
Poderia ser legal? Poderia, mas será? Vai ser bom? Vai ser possível? Vai ser atingível? Vai ser realizável? Então, se a gente pegar essas duas ideias que vem nessa carta, que é deixa sonhar, deixa a imaginação correr, e ao mesmo tempo traz ela para o mundo da sua realidade, das suas possibilidades, daquilo que não apenas é possível de realizar, mas principalmente, o mais importante é aquilo que está em alinhamento com você. Aquilo que está em alinhamento com aquilo que você é, aquilo que você quer, aquilo que é verdade para você, aquilo que faz sentido, aquilo que de alguma forma pode fazer você crescer. Aquilo que de alguma forma pode ajudar os seus planos a médio e longo prazo se tornarem realidade. Então, ao invés da gente simplesmente sonhar pelo prazer de sonhar, que às vezes é bom, mas a gente, em certo momento, a gente botar os dois pés na realidade e dizer, e o que isso na minha vida prática? Como é que isso pode ser utilizado na minha vida prática? Nem que seja o frescor de ter um ideal, o frescor de ter algo dentro de você, uma chama dentro de você, que faz você acordar de manhã e se sentir, né, com borboletinhas no estômago, com uma coisa muito gostosa de um dia poder fazer. Nem que seja ter essa chamazinha, mas que isso possa ser utilizado, possa ser aplicado na sua vida cotidiana, na sua realidade. Então, essa carta, ela fala um pouco dessa dualidade entre sonhos e realidades. Essa carta, ela mostra 7 copos. E os 7 copos, eles estão no ar, né? Então, assim, esses 7 copos, eles podem ser ilusões. Eles podem ser talentos. Eles podem ser talentos que você pode utilizar, que você tem em você e você pode tirar da sua mochilinha, né? Aquela mochilinha que a gente sempre conversa, aquela mochilinha que, se ela tem aquilo que é necessário, simplesmente aquilo que é necessário, aquilo que realmente vale a pena carregar na viagem, ela pode ser super bem-vinda, destaque nas nossas costas e nos ajudando. A gente vai tirando da mochilinha aquilo que a gente vai, as ferramentas que a gente vai utilizando no mundo real. Mas, ao mesmo tempo, essa mochilinha ela pode estar cheia de coisas que não nos ajudam, que simplesmente pesam nas nossas costas e nos puxam para trás. Então, assim, esses 7 copos, eles podem estar cheios de talentos que você pode ir tirando quando você precisa ir utilizando. Mas a gente precisa perceber o que desses talentos são aplicáveis no mundo real. O que dessas possibilidades, o que desses sonhos, desses desejos também, o que são coisas possíveis, o que são coisas simplesmente idealizadas, o que são coisas, no caso dessas ferramentas, o que são coisas que estão ali simplesmente porque você imagina que, é tão gostoso ter isso comigo, né? Mas e aí, como é que a gente aplica isso? Como é que a gente realmente usa isso na vida da gente, na nossa realidade e no caminho dos nossos sonhos? Os 7 copos estão cheios e cada um deles tem uma coisa. Mas se você for perceber, é um naipe de água e normalmente os copos desse naipe, normalmente eles têm água. Os copos do naipe de água, normalmente eles têm água. Alguns estão derrubados, alguns estão caídos. A gente já viu, teve uma semana aí que a gente falou do copo cheio e do copo vazio. Então tem copos que estão derrubados, tem copos que têm água, tem copos que estão vazios, com possibilidade de encher ou não. Mas assim, tem sempre essa relação do copo tá com água, o copo tá vazio e ter água em volta. Tem sempre essa referência à água. Essa carta aqui, a gente não tem nenhuma referência à água. A água, ela é basicamente a nossa intuição, o nosso subconsciente, os nossos sentimentos interiores, assim, o nosso eu mais profundo, que é essa ligação com o nosso chakra base, que é da onde nascem os nossos instintos, da onde brotam os nossos instintos e os nossos sentimentos, as nossas emoções, que normalmente não, o naipe de copas está ligado a isso. Então o fato de não aparecer é importante também da gente observar. Então, assim, nessa carta, nenhum dos copos tem água, o que pode significar que diante de tudo isso que a gente imagina que tem, diante de tudo isso que a gente consegue desejar pra gente,
Tá tudo muito distante, talvez, do que a gente realmente é e do que a gente realmente quer e precisa. Então a gente tá criando projeções e aí vem esse lado dessa carta, que é o lado é o lado do ego, né? Porque existe uma diferença entre o que existe e o que a gente gostaria que existisse. Existe uma diferença entre aquilo que é palpável e aquilo que a gente gostaria que fosse palpável, né? Aquilo que a gente gostaria que pudesse se tornar realidade. Então, muitas coisas são as nossas projeções do que poderia ser. E aí vem a história das ilusões. E aí que vem o perigo da gente acreditar em coisas como possíveis simplesmente porque a gente gostaria que elas fossem possíveis, simplesmente porque a gente projeta nelas essa possibilidade. Eu gostaria tanto que aquilo desse certo que eu acredito que vai dar certo. E muitas vezes a gente nem age no sentido daquilo dar certo. É simplesmente um desejo. E um desejo sem ação não se torna realidade. E um desejo com ação, às vezes, se torna realidade, né? Então, assim, não necessariamente tudo que a gente deseja, a gente vai conseguir fazer acontecer. Mas muitas vezes o que a gente deseja e a gente não age para isso, aí mesmo é que a gente não vai fazer acontecer, não é verdade? Então, assim, uma coisa que aparece nessa carta, assim, esses 7 copos, e a gente vai voltar para essa questão da materialização daqui a pouco. Tô fazendo aqui uma notinha mental de voltar para a materialização. Então, uma coisa que acontece assim, esses 7 copos, eles aparecem assim. O que eles trazem? Eles não trazem água, como eu falei. Eles trazem, o primeiro copo, ele traz a possibilidade de relacionamento, a possibilidade de um espelhamento seu no outro. O segundo copo, ele traz a possibilidade de iluminação, a possibilidade de enlightenment, né? A possibilidade de autoconhecimento. O terceiro copo é o copo da cobra, e que tem gente que fala, ai, a cobra é ruim, a cobra é venenosa, quando aparece a cobra é ruim. O veneno da cobra, ele pode ser veneno ou remédio, a depender da dose que você use, né? Já ouvi falar disso. Então, assim, tudo depende da dose. O símbolo da medicina é uma cobra, né? Que é exatamente a dose do medicamento, né? A dose que pode trazer. Na dose certa, isso traz a saúde. Na dose certa, isso resolve o problema. Na dose errada, isso mata o paciente. Na dose errada, isso destrói o sonho, né? Então, o terceiro copo, ele traz o que pode ser a solução ou a destruição. Essa essência da natureza, que pode ser a essência da cura ou a essência da doença. O quarto copo é um castelo que fala sobre edificação, aterrar-se sobre o lugar de onde eu pertenço, pertencimento, a materialização, fazer acontecer e fazer parte de, né? Fazer parte de algo. O quarto copo traz os tesouros, que é a abundância. O quinto copo tem uma coroa de louros, que fala sobre vitória, sobre popularidade, também o risco de se perder na vaidade. E o quarto copo da fila de baixo, né? O quarto copo da fila de baixo, que é o sétimo copo, ele traz o dragão, que também para muitas pessoas o dragão, o dragão, foge do dragão, dragão é tragédia, dragão é ruim, dragão... Bom, pra mim, dragão é força, dragão é fogo. Pra mim é um símbolo do meu poder. Quando eu tô me sentindo meio perdendo as minhas forças, eu trago esse dragão pra frente e eu digo pra mim mesma, eu tenho um dragão e eu sei como usá-lo. Porque eu tenho ele em mim e eu sei como usá-lo, que é o meu elemento fogo, né? Então, assim, o dragão, ele é o elemento fogo. O dragão, ele é força, ele é poder, ele pode queimar, ele pode destruir. Ele pode ser a destruição, a calamidade, pode. Mas ele também pode ser o fogo que forja, né? Então, é como a gente utiliza, assim como a cobra, assim como o ego, assim como tantas outras coisas, é como a gente utiliza, né? Como a gente se utiliza dessas forças. Então, assim, esses 7 copos que aparecem na carta do 7 de copas, que é a nossa carta da semana, eles trazem possibilidades que não são em si boas ou ruins, elas são possibilidades
que estão nessa nuvem, né? E a gente, hoje em dia, a gente vive na nuvem, né? A gente manda os dados da gente todos para a nuvem. Todos os nossos e-mails estão na nuvem, os documentos estão na nuvem, e aqui, então aqui é uma boa alegoria de tudo que a gente põe na nuvem, aí que tá lá e que a gente pode utilizar, contanto que a nuvem não caia, né? Se a gente pensar que isso traz pra gente, assim, é um pouco dessa ideia da ilusão do que tá realmente lá, né? O que tem realmente. Eu me lembro que quando começou essa história de salvar na nuvem, eu me lembro que eu tinha uma amiga que dizia pra mim: eu salvo nada lá, eu nunca vi, vai que não existe. Né? A gente não viu, vai que não existe. Aí aos poucos a gente está se acostumando um pouco mais, e assim, essa ideia da nuvem, na verdade, é só uma alegoria para o que, na verdade, são umas máquinas super pesadas que ficam aí nos galpões enormes. Então, assim, a nuvem, essa nuvem que a gente tem dos dados que se salva da internet, é uma nuvem muito física, né? Uma nuvem que existe, tá lá, a gente pode até ver. Enquanto que essa nuvem que a carta do Sete de Copas ela fala pra gente, é uma nuvem que pode se dissipar e que de repente, era uma ilusão. E é isso que essa carta alerta a gente. Sonha, planeja, imagina o seu futuro, deixa a sua imaginação criar um futuro, porque o futuro da gente não está escrito, não está determinado, pré-determinado. A gente está construindo, então aproveita a sua imaginação nesse presente para visualizar, imaginar o seu futuro. Mas não se perde na imaginação, não se perde na ilusão de que o que você está imaginando vai imediatamente se transformar numa realidade. É necessário uma ação entre o imaginar, o desejar, né, o sonhar, o planejar, que o planejamento já é um passo seguinte, um passo de ação, um passo prático seguinte. Então, é o imaginar, o planejar e o pôr em prática. Então, essa carta, ao mesmo tempo que ela é um free pass para a gente soltar a nossa imaginação, ela é um puxão de orelha de alerta, dizendo assim, age. Não só imagina, age, mas age na hora certa. Age no momento em que você tiver planejado esses seus sonhos que você imaginou, você planeja eles, você escolhe, né? Porque são muitas opções. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia tanta coisa, mas o que eu vou realmente fazer? O que eu vou escolher realmente para fazer que está em alinhamento comigo, com a minha essência, com quem eu sou, com o que eu realmente quero e aonde eu realmente quero chegar. Então a gente escolhe, planeja e age. Então, assim, é uma coisa que não é simplesmente abstrata. Vamos planejar e vamos nos perder neste sonho dourado de imaginar um futuro perfeito. O futuro pode ser imaginado de forma perfeita e ele pode se tornar melhor se a gente age para ele se tornar melhor. Então, o idealismo vazio é aquele que a gente simplesmente imagina um futuro maravilhoso e as ações que a gente tem no presente não condizem com esse futuro que a gente imagina. Então, o que a carta da gente dessa semana, o que ela propõe é que a gente crie ações alinhadas com os nossos sonhos, desejos, que devem estar alinhados com os nossos desejos interiores, com o nosso eu interior. Todos esses desejos incríveis e maravilhosos, eles precisam de conexões com o mundo real. Eu posso, durante a semana, mostrar para vocês também outras cartas de outros baralhos, o Sete de Copas em outros baralhos, para vocês, que aí vocês vão poder perceber que outros baralhos mostram também essa figura escura de costas, e que traz a gente, para a gente analisar isso por um outro plano, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando a gente está pensando em como é que as cartas de forma prática podem ser um conselho e um direcionamento para as nossas ações do dia a dia. É a gente pensar nos nossos chakras, como é que esses centros de energia estão em alinhamento, se estão, e se não estão, a gente procurar alinhá-los. Toda vez que eu tenho uma carta número 7, de qualquer um dos naipes, isso para mim é um aviso. Dá uma olhada como é que os seus chakras estão. Faz um alinhamento. Porque o que acontece? A gente está tratando, nessa carta aqui, é uma carta especialmente importante nesse sentido, porque a gente está tratando numa carta onde as coisas estão aqui, né?
A gente está tratando, é uma carta que fala muito das ilusões, daquilo que dos sonhos e muito pouco da materialização, de como botar os dois pés no chão, de como transformar isso em realidade. O que eu acho que a gente poderia pensar essa semana é em fazer trabalhos de alinhamento dos chakras. O mais comum da gente encontrar de trabalho de alinhamento de chakra é a gente começando no chakra raiz e subir no chakra raiz, chakra base, plexo solar, coração, no chakra da garganta e pro chakra do terceiro olho e então chegar no chakra da coroa. Então, normalmente esse é o percurso que se faz mais comumente nos trabalhos de alinhamento de chakra. Esse daqui, esse sentido ascendente, é o sentido da iluminação, que é o sentido da energia da Terra para a energia da coroa. Então, eu proponho para você que você procure, se você quiser experimentar essa semana, trabalhar esse alinhamento, trabalhar no alinhamento dos seus chakras, que você procure fazer no sentido contrário, que você procure fazer no sentido descendente, que é o sentido da materialização. Então, para cima você tem o sentido da iluminação, para baixo você tem o sentido da materialização, que é do chakra da coroa para o chakra da raiz. Se por acaso você tem trabalho com chakras, você tem interesse, ou você quer procurar e você quer fazer isso, eu super recomendo que você tente fazer isso essa semana. Usar as energias dessa semana, essa energia de sonhar e realizar, né? E não se perder, não deixar se perder no mundo dos sonhos sem realização. Então é um momento bom para fazer o alinhamento dos seus 7 chakras nesse sentido descendente. Se por acaso isso para você, isso tudo que eu tô falando de chakras, é grego, e você não faz a menor ideia do que isso é, nunca tentou, mas gostaria de tentar, eu posso recomendar alguns livros, eu posso recomendar algumas práticas, e também em algumas semanas eu vou abrir a primeira turma do meu curso em português, e no meu curso, que é o curso da jornada da autonomia feminina, como a gente se conecta com a nossa intuição a partir do nosso trabalho com as cartas, a partir do nosso trabalho com os nossos chakras, com os nossos centros de energia, a gente mergulhar para dentro, construir bases sólidas para dentro e a partir dessas bases sólidas a gente se construir para fora no caminho da nossa autonomia, da nossa edificação, do nosso crescimento, na direção da nossa felicidade, que é isso que a gente está em busca, né? A nossa felicidade plena. É isso aí que eu acho que todas nós gostaríamos de encontrar, gostaríamos de atingir mais do que encontrar. Encontrar é tipo tropeçar no caminho. E não necessariamente é assim, né? A maior parte das vezes não é assim. A gente não simplesmente tropeça sem querer com a nossa felicidade. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, plantando e adubando e regando essa plantinha pra gente um dia conseguir ver ela forte, vistosa e dando frutos, né? E que esses frutos estejam em conexão com a gente, com o que cada uma de nós deseja, cada uma de nós quer projetar nesse mundo. Se você tiver interesse em seguir parte desse caminho, utilizando o tarot como uma ferramenta, em algumas semanas eu vou abrir a primeira turma do meu curso em português. E se você quiser, se tiver interesse também, você pode me escrever mensagem aqui ou me mandar no direct, que eu posso colocar seu nome na lista de espera. E é assim que abrir a turma nova, eu mando mensagem pra você. Bom, deixa eu pensar aqui. Tanta coisa, é exatamente isso que essa carta faz, sabe? Porque é uma carta de milhões de possibilidades e tem tanta coisa nela, é tão rica, que eu vou fazer um resumo. Resumo da carta da semana. A gente tem imaginação, criatividade para sonhar e fazer do nosso futuro algo melhor do que o nosso presente. Estamos sempre em busca de melhorar, estamos sempre em busca de nos desenvolver. E a gente pode usar da nossa imaginação, da nossa capacidade de sonhar, de desejar, de visualizar um futuro melhor. Tendo o cuidado para que a gente não se perca nos sonhos, que esses sonhos não sejam simplesmente ilusões, para que a gente tenha foco para escolher o que a gente vai transformar dos nossos sonhos em planos que vão virar ações nesse momento presente para a construção do futuro. E para isso, a gente pode pensar em ações práticas,
como, por exemplo, como eu sugeri, a gente trabalhar um alinhamento de chakras no sentido descendente, no sentido do chakra da coroa para o chakra raiz, que é o sentido da materialização. Então, a gente pensar em como a gente materializa os nossos sonhos. Quais são dos nossos sonhos que são possíveis de materializar e como é que a gente pode, na prática, fazer isso acontecer. E esses são os conselhos da carta dessa semana. Uma coisa legal de dizer, se você ainda não fez o quiz, que tipo de mãe você é, de acordo com as rainhas do tarô, qual é o seu arquétipo de maternidade, se é a rainha de copas, a rainha de espadas, a rainha de ouros ou a rainha de paus, o que é? Então, se você ainda não fez o quiz, corre lá na minha bio, que o link ainda tá aberto, para você poder fazer o quiz. E aí, se você quiser compartilhar comigo o seu resultado, quando eu for fazer uma live sobre a rainha, que é o seu arquétipo de maternidade, eu mando para você uma mensagem. Se você estiver assistindo a live, eu posso até te convidar para a gente bater um papo ao vivo. E aí você me contar sobre a sua experiência de maternidade dentro desse arquétipo. Eu desejo para você, e para mim, e para todas nós, uma semana incrível, um dia maravilhoso. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vejo você na quarta-feira, na live sobre mulheres e a água no tarô. Prazer, como sempre, falar com você. Tchau!